Tudo bem, senhoras e senhores? Começando mais um livecast, edição de número 132. Ao meu lado ele, Alex Leite. Bora, mais Beleza, um. meu caro, mais Beleza, um, hein? você. Hoje a gente vai falar de um tema que você particularmente gosta muito, né? Muito. Gosto, Falar estudo, de- não pratico, mas eu gosto de estudo. Pelo Mas só menos. pratica, né? Pra tumultuar, eu vou perguntar bastante. O Alex só pratica no lado mão de vaca dele ali. Como consumidor. Como consumidor. Galera que acompanha a gente, já deixa aqueles recados, deixa like, compartilha, encaminha, todo mundo já sabe como fazer, não perca essa oportunidade. E o nosso bate-papo hoje vai ser super interessante. Tenho certeza que a gente vai sair com vários insights para vocês aplicarem aí no negócio de vocês. A gente vai falar com o André Kuppel. Seja bem-vindo, André. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, tudo ótimo. André, Obrigado. muito bem-vindo. Obrigado André pela oportunidade. Kuppel, ele é Head de Revenue da BASF e vai contar pra gente um pouco mais, mas o sobrenome Kuppel eu descobri que vem ali da Alemanha, perto da Áustria. É isso aí, né? É isso aí. É isso aí, a gente estava fazendo um bate-papo aqui, eu descobri, quase acertei. Quase. Falei que era da região de Munique e errei, mas pertinho. Foi um chute consciente, né? André? Bem consciente, Foi um mas chute acertou. Geograficamente está perto. Tá vendo. ali, né? Mas, André, a gente estava conversando e quando a gente fala da área de revenue, antigo pricing, agora evoluindo, né? Mas quando a gente traz para a área de revenue, um dos aspectos que a gente sempre acha, né? E uma tendência é quando você olha um produto ali, você fala, puxa, se eu abaixo, você fica naquela dúvida, né? Pô, será que se eu abaixar o preço, eu consigo vender mais? E aí, ao invés de vender X, eu vou abaixar aqui um valor que é representativo e vou vender 3x, vai valer muito a pena. Você falou que já fez um movimento como esse, já aconteceu. Sempre dá certo. Se abaixar o preço, vem mais. Vamos ver. É só falar com o comercial. Só combinar o jogo. comercial. É só combinar. Você dobra a meta dele e fala, a partir de amanhã, meu amigo, ó, 2 vezes, você vai duplicar sua meta de vendas. Mas e aí, André, como é que é, cara? Funciona? É só baixar o preço que veio demais e bora pra frente? Não, nem sempre funciona. E eu deixo um recado a todos, assim, que eu estava até falando com os colegas aqui, que não é só elasticidade, porque eu sou fã de elasticidade, né? Tem um curso, tudo, mas é o lado humano também. Se você não alinhar com a área comercial, se você não transformar isso num change management, não alinhar isso com o pessoal de planejamento, supply, não vai acontecer. Você vai abaixar o preço e você vai deixar o dinheiro na mesa, né? E aí você tem um caso curioso desse. Eu tenho um caso, bem no meu início de carreira, né? Eu já era price, né? Na época, quando eu comecei, você procurava no LinkedIn pricing, você achava máximo 20 pessoas, né? Então, Não ia nem pra página 2. Assim. Não ia. Quando eu comecei a trabalhar em price, eu falei, que é isso, né? Nem eu sabia o que era direito. E aí eu tinha uma linha de produto inteira, né? Que a gente conseguiu começar a comprar de outro local. Então a gente comprava, por exemplo, da Europa, começamos a comprar do México e por causa disso teve um ganho tributário e de custo enorme. Mais ou menos uns 30%. Eu falei, pronto. Opa, vamos aproveitar aqui. E o vendedor vivia reclamando, tá muito caro, agora. tá muito caro. Aí eu falei, então eu vou te dar um presente. Eu fui lá, abaixei o preço. Aí eu falei, agora 30%. você vende. Baixei 30% mais ou menos. A linha inteira, todos os produtos. Aí passou um ano, mesmo Um volume. ano? Passou um ano, mesmo volume. Não vendeu um litro a mais, uma peça a mais, nada. E aí eu falei, pô, eu abaixei o seu preço. Não, veja bem, porque não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu preciso entender o que é esse negócio de elasticidade, né? Porque, assim, eu fui um pouco ingênuo, né? A gente poderia ter deixado no preço que estava e ter recebido isso em margem, né? Ter ganhado tudo em dinheiro. 30% a mais. Sim. Então, eu acho que é uma dica para todos que estão assistindo o podcast aqui confie nos seus instintos, mas também sempre seja meio... Mas acho que aí tem duas histórias interessantes, né? Aprendizados, digamos assim, da história interessante. O aprendizado número 1 é que nem sempre vamos dizer assim, a matemática, o número estatística é suficiente para você mexer no preço. Perfeito. É isso, né? É isso. Você precisa falar, opa, peraí, estou mostrando aqui a elasticidade, mas na verdade você usa só aplicar matemática e tem uma série de fatores psicológicos ali de mercado que não se replicam. Acho que esse é um aprendizado que você teve. O segundo é uma pergunta se tem no aprendizado. Você falou de um ano, me chamou a atenção de ser um ano. Eu não sei se eu estou vivendo muito no presente, mas atualmente a gente faz teste de hipótese, sobe, controla o preço para um, preço para outro diferente, faz ver o que acontece na margem. Foi um aprendizado, você fala, nossa, eu deveria ter feito, mesmo que eu fizesse o movimento de baixar os 30, deveria ter sido em ciclos mais curtos? Então, isso é um aprendizado. Depende da empresa, se é um B2B com um ciclo longo de negociação, de tudo. Aí até no caso, por exemplo, o agro, né, que é um ciclo longo, você não consegue ter tanta agilidade no curto prazo, né?
mas nesse caso era uma empresa de bens de consumo, então ela tinha agilidade. Agilidade. O aprendizado é que quando você muda a estratégia de preço, você precisa refletir ela em todas as dimensões da empresa. Então você precisa refletir no supply, para que o supply esteja preparado para produzir mais, você precisa refletir na logística, precisa refletir no planejamento de demanda, no marketing, para fazer a promoção e soltar a comunicação, na meta de venda. Então, se você consegue transmitir isso a tempo, você tem resultado. Se você não consegue, você só fez um movimento localizado ali, você só perdeu margem, né? Então, eu acho que é um aprendizado que foi interessante. Isso permeou a minha carreira, né? E a gente começa a ver que pricing, e como você acho que você é professor de pricing também, né? Você dá algumas matérias, né? Você vê que o tem, né? Inclusive no curso da Live, tem algumas partes que são de change management, de influenciação, de gestão, né? A gente tem tomado decisão cognitiva, coisa que a gente fala do truque do cérebro e tal, né? Exatamente. Né? Então, você não pode ir só o lado científico, você tem que aliar o lado científico com o lado profissional, vamos falar assim, né? André, queria explorar um pouco esse aspecto que você está comentando. Uma coisa que eu percebo é que quando a gente olha para pricing ou quando a gente resolve fazer algum estudo e algum movimento nesse sentido, sempre encontramos oportunidades. Independente de qualquer coisa, o que me parece é que você não trabalhar esse aspecto, não olhar para a precificação ou não se debruçar em cima disso, a gente vai deixar muita oportunidade para trás, sabe? Se você ficar trabalhando sempre só no feeling, ali na percepção, ou naquela de olhar só, poxa, eu vou pegar meu concorrente, vou posicionar em cima desse, abaixo daquele e tal, muita oportunidade você vai deixar para trás. Você tem esse sentimento também? Você percebe que é algo que sempre que você mexer, você encontra alguma coisa ali no meio? Sempre tem oportunidade. Essa é uma coisa incrível. Eu costumo dizer que assim, é impossível, nem que você tenha a área de pricing ou a área de revenue ideal, você conseguir explorar tudo que tem na mesa como oportunidade. Que legal. Você teria que ser um deus, assim. Uma BASF, assim, de tanto dinheiro. nem a BASF consegue, né? A gente ainda tem muita oportunidade. Então, eu acho que isso é saber priorizar, mas saber encontrar. Porque, assim, às vezes tem um monte de dinheiro na mesa, você não sabe nem se esse dinheiro tá invisível para você. E se você não tem competência no seu time, não tem alguém olhando isso, aquele dinheiro vai ficar invisível. Aí, na hora que você apertar no seu resultado, o que você vai fazer? Você vai cortar pessoal, que não é legal, né? Você vai cortar custo, investimento de marketing. Nunca corte de custo é a melhor decisão a ser feita. Se você está cortando custo é porque ontem você poderia ter aumentado o preço, poderia ter gerenciado melhor os descontos e não gerenciou. E aí você chegou nessa condição. Ou poderia ter investido em uma nova, por exemplo, uma nova proposta de valor. Tem muita empresa, por exemplo, que ela pode mudar a forma de cobrar. Ela pode, em vez de cobrar o produto vendido, ela vai cobrar um serviço, né? Então, eu vou cobrar performance. Sei lá, eu vou cobrar horas de voo, né? Tem casos aí, acho que da Boeing, que para alguns clientes grandes, assim, eles não cobram mais o avião, eles não vendem o avião, eles vendem horas de voo, né? Então, ele simplifica para o cliente, cria valor e consegue permanecer no mercado, né? E essas oportunidades, é preciso ter um time de decisão mesmo, um time de marketing, de estratégia corporativa é muito aberto, né, para explorar, mas também um time de pricing ajudando, né? Porque a gente que é pricing, a gente conhece um monte de técnica, a gente está doido para implementar. Deixa a gente implementar que a gente consegue, né, mostrar que tem resultado, né? Mas, e quando você trouxe ideias, até mudar de... a gente vê a ideia da receita recorrente, então mudar da venda spot para uma assinatura, onde você consegue ter uma previsibilidade maior ali e escalar de uma forma mais planejada. Então a gente vê que tem... Mas se você não tiver aberto para parar, olhar o seu produto ali, olhar a sua linha e mexer, fazer testes ali no meio... muita oportunidade fica pelo meio do caminho, né? Fica. A gente já... nós fizemos aqui na live também com vários cursos, sabe? A gente fez uma ideia, poxa, vamos lançar esse curso aqui com valor menor e tal. Você vai ver o número de alunos acaba não mexe nada. Não dá fica o mesmo número deu certo e o outro deu no mesmo número de alunos.
E às vezes você pega, fala, poxa, legal pegar aqui, aproveitar que teve um evento, fazer uma campanha e tal, aí você vê, puta, também não deu e não era por aí. E aí, por outro lado, você enxerga uma oportunidade de um tema novo, uma área nova que está surgindo. Você pode até ter uma precificação maior, mas como o tema está quente, acaba bombando e a gente acaba... A gente tem o nosso que a gente precificou, tem o último produto nosso que a gente lançou aqui em termos de inovação, digamos assim. Temos 2, temos o da imersão, né, do Embrasca Experience, que é um produto de 3 dias para diretores. Legal. Você imagina, nossa, como é que a gente vai precificar? Um exemplo, cara, o mesmo preço do MBA ou não é o mesmo preço do MBA? Puta, 3 dias versus 1 ano. Não, mas o target price de value é outro. É outro. Né? Segmento é outro. Segmento é outro. Então, esse aí já gerou uma série de dúvidas para nós em termos de precificação. E falar, qual que é a lógica? Você imagina 1 ano no preço de 3 dias, né? Esse foi interessante, que a gente discutiu precificação. E o outro nosso por assinatura, que também foi bem interessante. Então, a gente tem um produto por assinatura para a área do supply, que a empresa paga para ter os cursos da Live University para todos os colaboradores, on demand, mais participação ao vivo em eventos, mais acesso de perfil, e ele paga uma assinatura. Bem legal. E aí, eu vou falar aqui porque é público, está no site, o valor é totalmente aberto. Né? Tem uma assinatura, vou arredondar aqui, um por 6 mil por mês para a empresa e o outro 10 mil. Né? A gente lançou mais barato, já aumentamos um pouco. Né? Mas a gente não sabe se pode aumentar mais, ainda não. Porque o curioso disso tudo você fala, bom, vamos pensar nos 10 mil só para arredondar a conta. 10 mil para um ano, 120 mil, mas só para todos os colaboradores dá. Aí tem empresa que o negócio é esse produto não tem concorrência. Então não tem como basear preço baseado em concorrência. Não existe, Não existe, porque o nosso composto de ter evento, ao mesmo tempo ter compra, ao mesmo tempo ter gravado, ao mesmo tempo ter workshop ao vivo, é um pack que ninguém no Brasil tem nada do que a gente tem, não dá para copiar. Então você fala, bom, o preço é esse. Só que aí a sacada tem empresa que não tem orçamento para o treinamento. Exato. Aí tem empresa que tem orçamento, mas não é naquele preço necessariamente. E aí o outro curioso é que essa empresa tem orçamento de treinamento de 1 milhão. E o que dá trabalho é vencer todas as objeções e colocar o produto no ar. Mas o cara pagaria 100 ou 200, tanto faz. Interessante. Entendeu a lógica? Porque o cara não está comprando sempre, o cara compra uma vez só e assina, não tem coerência. Então o cara fala, pô, tem um orçamento de 1 milhão. Se o cara pagasse 200, ia pagar tranquilo. Aí você fala, caramba, será que se eu fizer 200, quanto será que eu vou vender a mais ou menos? O difícil é vender, não é o preço. Cara, você fica numa lógica de, aí só voltando, para aplicar elasticidade é muito difícil. Muito difícil. Matemática que eu ponho você não tem uma base histórica. Né? Então, como você não tem base histórica, aí tem técnicas. Né? A primeira técnica vai direto no cliente e faz uma pesquisa. Isso. Aí tudo bem. Só que assim, aquela história, se o seu produto é tão revolucionário que a pessoa não consegue nem conceber, e aí eu falo no caso do iPhone, né? A gente tem os clássicos cases aí, que o iPhone, né, Steve Jobs tentou lançar muito antes, com outro nome, outro produto, e o mercado não estava pronto, não aceitou. Ele ficou 10 anos, né, para conseguir tirar, né? Então, às vezes uma pesquisa não vai dar certo. E aí sobra o quê? Teste. Quebra a cara. Teste. Vamos aproveitar isso aí, depois eu volto para vocês na sequência de pesquisa. Eu acho que pesquisa é um tema que a gente evoluiu muito nos últimos 20 anos, 10 anos e 5 anos. Teve muita evolução. Sim. Quando a gente vê pesquisa de neurociência versus pesquisa de pergunta, seja resposta por formulário ao vivo para alguém, tem uma diferença muito grande. Quando eu pego pesquisa de cérebro, você vê a tomada de decisão, mapeamento e você caminha por ano. Aí você faz a pesquisa, dá muito diferente. Então a gente tem como ver o cérebro funcionando aqui. Quando a gente fala de pesquisa voltada para pricing, do que eu vejo na coleta, historicamente falando, é muito fraco a consistência, porque as pessoas tendem a responder uma coisa, mas elas não agem daquele jeito na hora de desembolsar o dinheiro. Perfeito. Né? Então você fala, você pagaria por um apartamento de 100 metros quadrados, 1 milhão? Aonde que é? Tal lugar. Sim. Aí você põe o prédio para vender, ninguém compra. Você fala, você não disse que pagaria? Você respondeu a pesquisa. O cara não paga. Não, é que se eu tivesse o dinheiro, mas eu perguntei do preço. E a pessoa mente, fala, até que achei legal, mas o cara não desembolsa. Minha pergunta é, na tua experiência, pesquisa versus teste, tá? Você, que caminho você tem usado mais? Você vê que a pesquisa funciona ou o teste é o melhor caminho? Eu posso até citar o exemplo do meu curso, né? O Elasticidade Descomplicada. Eu, antes de abrir o curso, lançar, eu fiz uma pesquisa. Né? Eu assinei uma pesquisa de pricing
E fiz a pesquisa direta. Para colocar o preço no teu curso. Para colocar o preço no meu curso. Boa. Eu fiz uns 3 metodologias assim. Peguei um público heterogêneo, né, uma amostra significativa. Não deu para fazer uma super pesquisa porque eu não tinha orçamento. E a pesquisa me deu um price position de X. Aí eu coloquei aquele price position e lancei. Não vendi nada. Ótimo. É aquilo que você tá falando. Aí eu falei, pô, o que tá acontecendo? Aí eu falei, agora eu vou testando. Aí eu abaixei uma vez, também não vendi. Aí eu abaixei a segunda, na segunda encaixei. Então, eu acredito que a metodologia é mista. Você não pode ir sem pesquisa, porque talvez você não saiba nem qual é o seu limite. Mas hoje eu sei qual é o meu limite. O que acontece é que eu não criei um mix marketing, eu não promovi um investimento em tráfego adequado, ou eu não tenho uma imagem de marca ainda consolidada no mercado, blá, 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 que sustente aquele preço que a pesquisa me aponta. Mas é que as pessoas veem aquele valor, ela vem. Só que a mensagem para mim é, eu tenho que construir tudo isso. Então, enquanto eu não tenho tudo isso, eu posso cobrar menos. Mas eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho que desenvolver. Então, no seu caso, eu acho que é um caso da Live que tem uma imagem de marca, né? Se vocês fizerem pesquisa, tentem testar, mas entendam que se não está encaixando aquele preço todo, talvez tenha que ser construído alguma coisa por fora. Né? Tá. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir cobrar o valor que vale. Vocês já estão consolidados há bastante tempo, né? 20 anos, né? Sim. Então, eu acho que tem um sobrenome... Mas eu acho que isso vale também para todos aqui que também estão vindo. Assim, você tem um serviço, você tem um produto que você está lançando. Puxa, não tem base de dados, não tem histórico, é tudo novo. Faz uma pesquisa, nem que seja com seus amigos, e tenta encaixar. Não encaixou, seja rápido para mudar o preço. Seja humilde também e entenda que tem uma lição de casa. Né? Perfeito. Não, no fim da tua resposta a pesquisa vale com ressalvas e principalmente pensando que você tem que fazer teste pós-pesquisa. Isso, tem que ter teste pós-pesquisa. É a confirmação. Né? A confirmação. Você vai ter que ajustar sabendo que a pesquisa não vai te dar. Porque na pesquisa, né, vamos dar um exemplo, uma que a gente ensina aqui, né, Price Sensitive Model, PSM, né? PSM na verdade, né, o PSM, o problema não está na metodologia do Price Sensitive Model do PSM. O problema é a coleta do dado, porque a metodologia que vai te dar o seu target point, ela deve estar bem validada, ela funciona bem, o Price Sensitive Model. O problema é que você coleta um dado que o cara não falou necessariamente aquilo que ele faria. Não é a situação de compra dele. Isso, não é a situação de compra. Então é por isso que eu gosto muito de teste. Você lança um produto, já aproveita e faz um teste, sabe? Você encaixa um teste ali, naquele momento de compra, para pessoa. Ela já está com aquela mentalidade, né? Aquela psicologia. Já que você comprou, estamos muito felizes, você não aproveita e responde uma pesquisa aqui de 5 minutos, e aí você testa um outro produto que você está lançando. E aí, naquele mindset, a pessoa está naquele momento, ela consegue encaixar melhor como consumidor. Se você fizer a pesquisa, mandar no e-mail assim, numa pessoa que está preparando o almoço, por exemplo, ela não vai estar com mindset de consumo. Então ela vai ter um viés. Outra, isso aí você já conseguiu, entre aspas, testar e validar isso que você está falando? Já legal. Já tive algumas experiências. Que é o momento correto da coleta é no momento que ela está na compra e no consumo, inclusive, da tua marca. E que essa resposta, psicologicamente, é muito melhor do que você mandar para um cara que está descolado. Isso, muito melhor. Interessante ter testado isso. Já tinha pensado, mas eu nunca tinha visto alguém que tinha esse. Um outro exemplo também, muitas vezes a pesquisa ela funciona muito bem para quem é seu cliente, mas não funciona tão bem para quem não é. Por quê? Porque ele não é seu cliente. E aí a concepção de marca e valor dele é muito diferente. É muito diferente. Então, assim, ele não tem aquele negócio. Só que se você só pesquisa o seu cliente, você só vai vender para o mesmo cliente. E você quer crescer, você quer vender para novos clientes. Né? Então, por isso que é importante também explorar novos clientes. 2 coisas sobre isso de exemplo. Que também está no livro Previsivelmente Racional, ele fala sobre o efeito de você criar um produto que também ancore o valor para cima para potencializar o de baixo. Então, você quer aumentar o target price? Vou dar... eu lembro de um exemplo que está no livro, se eu não me engano, é esse, que tinha uma cafeteira lá. A cafeteira custava R$300. Não é em real, mas para cá fica fácil de explicar. R$300 a cafeteira. Aí vendia pouco. Aí ele criou uma cafeteira de 550. Perfeito. Ele criou um produto novo, 550 cafeteira. E elas eram bem parecidas. Tipo, a diferença de uma para outra, eu vou inventar, eu não lembro o que mas vou inventar. Essa aqui, o café ficava mais quente durante 10 minutos. Essa aqui, em 10 minutos, o café esfriava. Eu tenho duas bocas. Duas assim. Bocas, essa água faz 2 cafés ao mesmo tempo, outro faz uma. O resto da cafeteira mesmo, a mesma cápsula, tudo igual. Mecânica. Aí você olha o preço e fala, cara, eu não sou idiota que vou pagar 550, se essa tá 300. Porque só por causa de fazer 2 cafés ao mesmo tempo, não é a pau. Aí começou a vender de 300 absurdamente.
Porque o cara começou a ver vantagem relativa em cima de um negócio. Fala, 550 tá caro, mas os 300, pô, vale muito a pena. Pô, faz praticamente a mesma Quando coisa. você vai na indústria... Aí você começa a vender o de 300 que você achava que tava caro. E o detalhe, talvez se você baixasse para 250, não ia de novo. Não ia. Baixar para 200, se você baixar para 100, fala, acho que agora eu vou comprar. Mas você só criou um produto mais caro, funcionou. Você vê muito isso na indústria automotiva, né? Muito. Quando você vai comprar o carro ali, sempre tem um modelo que é o modelo Z, com não sei o que lá, porque é muito ali em cima ali, mas você fala, pô, eu não preciso de isso tudo tudo aqui e tal. Você pega o de baixo aqui, tá valendo, né? O tênis, né? Sou viciado em corrida, né? Adoro ver review de tênis, tal de tênis. Tênis, as grandes marcas hoje, elas sobem o preço assim. Você tem um modelo, né? Então, se for pegar um clássico, né? Você pega a ASICS, o clássico é o Nimbus, né? Cara, o Nimbus está no 27, cara, 28. Cara, o cara lança o Nimbus 28. O que ele faz? Ele pega o preço do Nimbus, 1.300, o de hoje, 27, vou lançar um 28. O cara põe 1.400 no 28, não abaixa o preço do outro. Aí ele põe, de repente ele até promociona o 27 para sair de linha, mas ele jogou o 28 lá. E deixou os dois no mercado. Ele ancora, ele deixou R$100 a mais só. Ah, puta, R$100 com o modelo novo? Não, o de trás, o outro funciona, tal. De repente, daqui 1 ano e meio, o outro modelo já era. Tira tudo do mercado, só sobra ele. E aí, nesse que tá sobrando só ele, passa 3 meses, ele lança o novo. O 29. Né? Porque coexiste um tempo, entendeu? Fica 6, 7, 8 meses coexistindo o modelo anterior com o novo. Aí... vai ter um gap que vai ficar só o novo, mas dá 3 ou 4 meses, já tá lançando do ano que vem. Ele ancora. Aí ele vai substituir o preço, entendeu? Você já ouviu falar, eu tenho quase certeza que isso é verdade, tá? Eu vi que a Ferrari, você não vê Ferrari amassada em lixão, sabe, ferro velho. Por quê? Porque quando a Ferrari fica obsoleta, a empresa recolhe. Por quê? Porque se você vê uma Ferrari batida aí, toda ferrada, estrupiada, você tem uma percepção de denigre o valor da imagem, da marca. Então, é uma estratégia. Essa é uma estratégia típica de não tornar o seu produto... O produto ele não fica obsoleto, ele não cria obsolescência em price. Ele pode estar obsoleto em termos de... Não é a novidade, não é a moda, mas ele não fica obsoleto em price. Ele ainda tem valor. Você segura o valor do produto. Isso é bem legal. Então, eu acho assim, em resumo, eu acho que tem várias formas da empresa extrair valor. Não necessariamente é desconto, não necessariamente é redução de preço. A gente tem que evitar essas coisas, essas últimas opções que tem. E tem várias, e pricing é uma ciência, né? Tem muita prática para fazer isso, mas nada vai adiantar se a gente não tiver liberdade criativa para testar, para aprender, para errar. Né? Que nem eu abaixei o preço no começo da live. Se eu não tivesse feito isso, nunca teria aprendido. Talvez foi bom para mim, né? Mas eu acho que é isso. E eu sou fascinado, né? Por pricing, revenue management. Acho que você sabe do 1% de preço, né? Aquela regra que se você for fazer algum movimento em custo, em volume, é melhor fazer em preço. Porque 1% de preço dá muito mais resultado no final do resultado da empresa do que um corte de 1% em custo fixo, ou um corte de 1% em custo variável, ou um ganho de 1% em volume. É muito maior. Você pode fazer conta depois. Não, e é difícil achar, né? Às vezes, quando você pega 1% ali, que seja, sei lá, 1, 2, 3, olhar a planilha de custos ali, é difícil encontrar esse resultado ali, né? Quando falta isso, é mais fácil no preço ali. Mais fácil no preço. Porque é legal, não, só para explicar que isso aí é bem legal, né? Você tem 2 variáveis mais famosas, que é abaixo custo, ou a segunda famosa é vendo mais. Perfeito. Né? São as 2 variáveis mais famosas da empresa. Fala, puta, preciso melhorar minha margem. Então vende mais ou abaixa o custo. O que você está colocando na mesa importante é que tem uma terceira a se fazer, que é aumenta o preço. Aumenta o preço. Que dá mais resultado do que vender mais e mais resultado do que abaixar o custo. O que abaixar o custo, mas o que vender mais é interessante, lógico, né? Para quem não sacou a base, quando você vende, se você está vendendo a garrafa, você tem o custo da garrafa. Agora, quando você só aumenta o preço da garrafa, você aumentou a margem com o mesmo número de volume vendido, né? E tem até aquele ponto, tem um negócio chamado volume hurdle. O hurdle é uma curva de volume em função de variação de preço. Então, quando você aumenta preço, para você manter o mesmo dinheiro do acionista em margem de contribuição bruta, né, em valor, você tem uma curva que ela não é simétrica. Então, assim, quando você aumenta 1%, você pode, vamos dizer assim, reduzir 0,5% do seu volume. Exemplo, tá? Você pode reduzir 2%, 3%. Agora, quando você reduz 1%,
você tem que ganhar, às vezes, 10% de volume para compensar e manter o mesmo dinheiro do acionista. Ela não é simétrica. Isso. Então, assim, sempre quando você pensar assim, cara, eu consigo uma redução de custo, posso agora baixar preço? Pensa nisso. Pensa nisso. Nós temos uma tabela no nosso curso, uma tabela que ela coloca, falando ao contrário disso, com a mesma lógica, do desconto. Que quando você dá desconto, ele não é nada simétrico, né? Então a tabela dei 5% de desconto, vai ter que vender, vou chutar, que eu não lembro a tabela de cabeça, 15% mais. É isso aí. Esse é o volume hurdle. É isso aí. Cara, deu 5% de desconto, você tem que vender 15% mais para chegar na mesma margem. Exato. E o negócio é criando um gap enorme. As pessoas não têm esse cálculo na ponta do lápis, tanto que a gente dá a tabela. O mais curioso foi que a gente achou essa tabela pesquisando, alguém aplicou e tal. Eu lembro até hoje que eu estava montando um curso de pricing aqui. E a gente achou a tabela, só que eu não achei... Era de um livro, cara, de pricing nos Estados Unidos e tal, só que não tinha explicação da tabela, só tinha tabela. A gente olhava e falava, interessante. Pô, verdade e tal, mas não tinha tabela. Aí a gente deu, e um professor que foi dar aula, nessa aula, ele foi dar aula... Me explicou a forma. Não, e ele falou o seguinte, cara, de onde veio essa tabela aqui? Eu falei, cara, confia que eu já sei que tá funcionando. Ele, não é possível. Eu não vou dar um negócio que eu não sei. Cadê a explicação? Eu falei, eu não sei, mas que bom, cara. Vai confiar. Eu já olhei. Cara, ele ficou cismado. Ele falou, eu não vou dar essa aula. O que ele fez? Ele começou a derivar. Até achar. Aí ele chega 2 semanas depois e fala, achei! Chegou todo feliz. Achei todo feliz. Cara, é verdade. Chegou com a fórmula. Chegou com a fórmula. Achei de onde veio. Eureka, né? Eu falei, cara, eu falei pra confiar, pô. Podia confiar nisso Confia. aí. Mas ele ficou desconfiado, cara. Mas eu acho que a atitude é certa. Vamos provar. Eu só foi legal. Geralmente eu começo, quando eu faço uma coisa nova, pego uma folha de papel e fico lá com forma. Mas é que eu sou engenheiro, né? Eu adoro ficar... Você vai lá no Excel, clica o botão direito, exibir forma. Quando você... tem uma questão que a gente, quando a gente fala de precificação, a gente fala muito que é achar um número mágico, né? Que é você tentar falar, poxa, o número é esse, vou colocar aqui, vou cobrar esse valor aqui, pronto, vai ser, sei lá, tem que terminar com 99 ou não, tem que, sei lá. Então a gente tenta sempre o quanto eu deveria cobrar ali no meio e tal, a gente tenta, de certa forma, imaginar que uma vez colocado ali, pronto, e aquilo não se mexe, e aquilo é difícil você trabalhar essa precificação e tal. Sendo que o que você está trazendo para a gente, na verdade, é totalmente o oposto, né? Beleza, tentem encontrar esse número aqui, mas esteja aberto para fazer vários testes e trabalhar várias opções, aplicar várias técnicas para que pesquisas e tudo mais, para que você entenda que esse número pode variar muito e você vai deixar muito dinheiro na mesa se você não fizer isso, né? A gente brinca, né? Em relacionamento sempre tem... A verdade tem 3 lados, né? Tem do marido, da esposa e a verdade de verdade, né? E eu acho que em tudo, né, no meio profissional também tem vários ângulos, né? Então, assim, você olha, por exemplo, fiz elasticidade. Tá, como é que você fez essa elasticidade? Usei os dados internos. Tá, você está olhando dados internos. Eu vou provocar aqui, ó. Nesses dados internos, tem volume vendido para clientes ou pessoas que não são seus clientes? Não. Então tem uma dimensão oculta ali, né? Tem pesquisa. Tá, você fez uma pesquisa amostralmente significativa, estratificada. Não é? Talvez não, talvez você fez com 20 pessoas que... Então, assim, tem várias... É impossível você ter uma cobertura de 100% da realidade, né? O universo, o nosso mundo não é determinístico, ele é heurístico. Então, a gente tem que trabalhar nesse mundo impreciso, que é esse mundo cinzento, né? Então, o que eu quero dizer? Você quer agregar visões. Porque as visões empilhadas, elas robustecem a sua decisão. Talvez, se você olhar na ótica da pesquisa, você fala, eu deveria ir para lá. Aí, se você olha na ótica de custo, de rentabilidade, eu deveria ir para lá. Tudo bem, tem um antagonismo, mas no final, quem vai decidir é a empresa, é o profissional de pricing, são os decisores. E aí é que eu falo que existe a inteligência artificial e a inteligência natural. O ser humano é munido naturalmente de inteligência artificial natural. E quando a gente trabalha juntos... São vários cérebros juntos conectados numa rede neural entre cérebros, que eu quero dizer. Então a gente consegue também trazer soluções. Eu acho que é isso que a gente tem que estar animado, que as empresas sim podem encontrar soluções até sem gastar um centavo. Desde que ela coloque as pessoas para trabalhar, né, para colaborar e explorar bem as visões diferentes da precificação, mas do negócio, e aí tomar uma decisão consciente. Eu acho que o grande segredo é o estado de consciência. Imagina, você não tem consciência nenhuma da sua precificação, do seu resultado. Você vai tomar a decisão às cegas. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu tenho um grau de consciência intermediário. Eu já consigo olhar o meu PNL lá e tal.
eu vou tomar uma decisão muito melhor. Agora, se eu tiver do lado do cliente, eu tiver pesquisa, eu tiver relacionamento, eu tiver informação de mercado, elasticidade, não sei o quê, aí eu vou tomar uma decisão muito mais consciente. E a decisão consciente trata-se de risco, porque não vai ter um número certo. Você falou número mágico, não existe um número mágico. Talvez Deus saiba o número mágico da elasticidade, o número mágico, o preço ótimo daquela curva, mas as condições são mutáveis. Então, se você encontrar um preço ótimo, dado todo esse contexto de diversidade, vai nele e faz acontecer. Eu tive um caso quando eu trabalhava na Renault, tinha um colega de trabalho que falava assim, você tá vendo essa curva aqui de dados? Eu falei, tô. Você tá vendo que teve um pico de vendas aqui? Eu falei, tô. Você acha que foi uma queda de preço? O que você acha que aconteceu? Eu falei, não sei, acho que foi uma queda de preço. Ele falou, não. A partir desse momento a gente comunicou que a gente acreditava naquele produto, que tinha que vender aquele produto. Aquele carro, aquela unidade tinha que ser vendida. Então todo mundo começou a trabalhar para aquilo acontecer. Então aquela história, a profecia autorrealizada, sabe? Então o pricing tem um quê de profecia autorrealizada também. Uma vez que você convenceu os decisores que é essa decisão e foi tomada, agora tem que fazer acontecer. E bem provavelmente isso vai acontecer. Não porque é a melhor decisão, mas porque de consenso a empresa consensou que isso faz sentido para ela e aí se tornou uma meta, né? E isso vai acontecer. É interessante o que você está trazendo, porque normalmente a nossa tendência é achar que a partir do momento em que eu mexi no preço, ótimo, né? Então, ótimo, já mexi o preço, agora resolveu. É só tem elasticidade no mercado. Não, só que entendendo que na verdade você tem que fazer um trabalho, tem que fazer acontecer, né? Tem que reunir todo marketing, operação, produção, supply, logística e tal, para fazer com que todo mundo trabalhe para que aquela movimentação ali faça algum sentido no seu negócio. Perfeito. Se você parar, aqui a gente pega muito isso que a gente já pegou em produto. O quanto que a gente já deixou de vender um determinado curso, porque, não por causa do preço, mas você vai ver que o paralelo funciona. Porque a equipe comercial não estava confiante na qualidade do produto. Para nós no curso. Então a gente lançou um curso novo. Aí os caras falam, nossa, vai ser primeira turma. Será que o curso está bom? Aí o cara tem no portfólio para vender um curso de negociação nosso, um best-seller. Que já tem 10 anos. 10 anos, cara, o curso lá, a gente vai atualizando, mas, cara, 10 não, tem 12 anos o curso de negociação. E colocou um curso do nada, do zero. Ninguém conhece nada. Vamos pegar um exemplo. Pricing 4.0 dinâmica. O cara fala, tem um curso de pricing isso aqui com inteligência artificial. Aí o cara fala, não, vamos vender o cara que é blockbuster. E o cara não vende esse cara aqui, né? Porque ele até vende. Cara, a demanda por procura é maior nesse do que esse, mas não sai. Por quê? O cara não tem confiança que o produto vai ser bem entregue. Depois que roda 1 ou 2 ou 3 turmas, o cara fala, é bom mesmo, né? Aí o vendedor começa a vender mais. Aí convence. Né? Aí é louco, né? Porque você parar a pensar, não mudou nada. Mudou a confiança do vendedor em falar, nossa, isso aqui é bom mesmo, eu posso pôr meu nome em jogo, eu posso recomendar pro cara, eu posso convencer porque o cara vai gostar. Cara, a confiança do cara no produto faz. No pricing, só para fazer o gancho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se o cara confia que o preço vale 100 e antes ele achava que vale 90 e não vale 100, ele já vende meio... ele tem vergonha, né, de falar 100, né? Cara, mas... O vendedor chega e fala, olha, quanto custa? E porque é um risco, 100, né? mas se você precisar é 100. Você imagina, ele vender esse curso, ele poderia estar colocando 2 blockbuster pelo mesmo preço, então para ele fala assim, cara, se eu oferecer esse curso, eu não consigo oferecer o blockbuster. Então a minha meta tá em jogo, é um risco para minha meta. É isso aí. E aí, na teoria de price, tem os 5 Cs do price, né? Então um deles é communicate the value, então comunicar o valor. Se você não está comunicando o valor desse curso... o cliente não vai ser convencido. É isso. E o outro é convença o seu vendedor que tem valor. Isso. Então tem que fazer os dois trabalhos. Tem que fazer tem que os vender dois o valor para o cliente, mas tem que convencer a sua força de venda. Tem que convencer a força de venda. Acho até, me arrisco a dizer que muita estratégia de pricing deve dar errado por falta de confiança do vendedor. Com certeza. Eu me lembro quando a gente fazia os nossos primeiros eventos, e uma das coisas que acontecia muito é que a gente tinha que vender um patrocínio, né? Então, chegava uma Microsoft, Oracle e tal, eu explicava, vou ter um evento tal, vai acontecer assim, assim, assim e tal. E o que acontecia muito é que você chegava, sei lá, 5, 6 meses antes do evento e ia vender o evento nessas empresas. E aí o que acontecia é que chegava 5, 6 meses antes, nem eu muito bem sabia que ia rolar o evento, né? Porque você fala, puta, cara, vai estar... Mas aí eu vendi um patrocínio para a Microsoft, vai que não vai ter ninguém. E ninguém vai. Puta, aí vou me queimar, né, com esse pessoal, né? Então eu mesmo, cara, eu tô falando que eu percebia isso.
chegava e ia lá vender o evento, só que não fechava. Não fechava. Você não estava convencido. Não fechava, tal. É isso? Aí chegava um certo momento em que o evento... Já tinha número de pessoas, tal, né? Já tinha inscrição, já estava tudo certo, tal. Eu olhava... Cara, mas era cada enxadada uma minhoca. Eu não perdia uma venda, bicho. Eu chegava lá no... muito... Cara, só você não tá no evento. Cara, não tinha como. Eu fechava todas. Aí eu comecei a perceber que isso acontece. Sabe? Eu falei, puta, cara, isso, é impressionante. Isso acontece. Na verdade, eu começava a ver que eu lançava o evento. Então, na minha cabeça, eu falava, puta, eu tenho que fechar uns 3 baratinhos logo para eu me convencer, para garantir que o negócio vem. Mas depois eu já... tenho que entender que vou ter que jogar o valor da cota, sabe, lá no alto, porque eu sei que eu vou vender. Então eu já me preparava, porque eu sabia, cara, eu preciso fechar uns 3 aqui só para garantir, depois jogar o valor mais alto. Mas isso era muito verdade, cara, porque você fica com aquele receio, puta, vou entregar, não vou, e se eu ficar de saco cheio, não resolver fazer evento mais, sabe? São fatores que você acaba colocando ali na mesa que... Cara, intrinsecamente seu cérebro acaba levando em consideração. A liderança tem que tomar cuidado para que os medos dela não passem para a força de vendas. Né? Também, aí toda estratégia vai ser mudada, né? A insegurança, o medo, a falta de crédito. Se já com a liderança, com confiança, você já não convence o vendedor, se você não tiver, nossa, aí complicou de jeito. Agora, André, mudando completamente, porque a gente falou muito dessa questão psicológica, a gente tá falando de números, convence. Vamos falar de IA, né? E de elasticidade aqui. Sim. Você estuda muito, já está aplicando muito a elasticidade, né? Sim. Como que você está vendo isso em termos de avanço de aplicação de IA, ou seja, de número, já tomando a decisão de pricing aí? Eu sou um entusiasta de IA, né? Eu comecei a trabalhar com machine learning, né? Na época ela chamava statistical learning, né? Lá atrás. 2013, né? Quando saiu aquele artigo lá, a profissão mais sexy do mundo é ciência de dados, né? E naquela época eu já trabalhava em pricing e comecei a falar, cara, preciso resolver um monte de problema de consultoria, né? Eu era consultor, com inteligência artificial, né? Tentar resolver. Eu nem pensava no hype de inteligência artificial. Olha, eu preciso resolver esse negócio. Imagina, 10 anos atrás estamos falando. É isso aí. Há 10 anos atrás. Então, e aí não tinha muita ferramenta. Eu usava R, eu usava programação no próprio VBA, ficava quebrando galho. Para quem não sabe, que hoje o famoso é Python, né? Hoje é Python. O R é raizeira, né? Raizeira. O R é... essa nível de máquina. Do R é horrível. É horrível, é raizeira. R é para os raízes. E aí eu comecei, né? E aí eu fui tendo várias experiências bem-sucedidas, algumas não, mas isso foi me ajudando, né? Então aí eu fiz um MBA, né, pela FIAP, de Inteligência Artificial, em 2020, e eu tenho aplicado, principalmente no ramo de elasticidade, otimização, um pouco de segmentação também, né? Soluções assim, por exemplo, assim, Market Basket Analysis, que é uma solução que acontece muito em gestão de categorias. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, hoje existe um hype em torno da IA, mas as pessoas elas entendem IA como se fosse tecnologia do chat GPT, que é essas tecnologias generativas. E sim, tem um ramo que é grande, da generativa, evoluiu do NLP, né, do Language Processing, e tá ótimo, isso vai resolver muito o nosso problema. Mas falando de pricing, a gente tem um problema numérico. A gente não tem um problema de processamento de texto, não tem um problema, vamos falar assim, de cognição natural humana. A gente tem um problema de resolução de problema. E eu costumo dizer que pricing é uma disciplina que está classificada como otimização. Tem várias disciplinas assim na ciência de dados. Uma é otimização. Price está lá, porque você quer otimizar o resultado. Para você não importa tanto o R quadrado, você quer que o negócio traga o resultado, né? Então, o que eu vejo muito muita empresa vendendo essa parte cognitiva e às vezes nem sabe como resolver. Não sabe nem por onde começar. É o hype, né? O famoso hype. E aí as empresas que trabalham, né, que conseguem trabalhar com machine learning e tal, tem aí um time de machine learning e tal, e elas acabam trazendo uma filosofia muito numérica, né? Como assim numérica? Bom, vou colocar 15 cientistas de dado lá para ficar calculando elasticidade, modelos preditivos e está resolvido. Mais ou menos. Porque o que eles vão fazer? Eles são formados para otimizar o modelagem. Então, o que é otimizar a modelagem? Você desenvolve um modelo, vamos supor que o seu modelo de preditivo é linear. Tá? Uhum. Então, você vai ter uma base de dados enorme, você fatia essa base, então essa base aqui eu vou treinar o algoritmo. Bom, essa outra base aqui eu vou treinar modelos. E essa outra base aqui eu vou testar a solução. Então, você fatia. Então, ele pega essa base, roda modelo e fala assim, cara, esse modelo aqui está super bem treinado para
para minha base histórica. Agora eu vou ver o resultado dele na base de resposta. Putz, não está tão bom. Então, o que eles ficam fazendo? Eles ficam hipertunando o modelo até achar o melhor modelo. Só que esse melhor modelo não somente tem muita coerência com a realidade. Então, eu já vi casos de consultoria grande fazer uma pesquisa, fazer um estudo de elasticidade e apontar, por exemplo, que a cerveja lá, ela é uma cerveja economy, né, de entrada, uma cerveja baratinho de entrada, não tinha elasticidade, era inelástico. Que o maior parâmetro na modelagem deles era distribuição ponderada. Eles colocaram várias variáveis no modelo. Falei, cara, tá errado isso. Por quê? Porque... Só vou te dar uma pequena interrupção, porque muita gente, apesar que para nós pode ser mais natural, não sabe exatamente o que você está falando de elasticidade. Então, explica rapidinho o conceito de elasticidade. Elasticidade é o quanto que varia de volume em função de uma resposta de preço. Então, por exemplo, você varia 1% do seu preço, você aumenta 1% do seu preço, de repente seu volume cai 10%. Então, a elasticidade é a medida que te dá esse fator de previsão de quanto que vai ser a sua resposta. E aí tem, só para clarificar aqui também, tem a elasticidade em si, que é uma medida pontual, e tem o quê? A modelagem. O que é modelagem? É uma fórmula. Então você pode prever o seu volume como uma reta, por exemplo. Então, essa reta chama função de resposta a preço. Tem vários modelos aí, né, econométricos e tal, mas normalmente a gente aprende a reta. E aí, voltando ao machine learning, eles vão pegar e estudar qual é essa melhor função de resposta a preço. E aí pode ser reta, pode ser exponencial, pode ser logarítmica, pode ser várias funções. Inclusive pode ser funções não conhecidas. Por exemplo, se usa redes neurais, árvores de decisão, floresta de decisão. E você tem um rol de algoritmos enorme, de modelos enorme. Só que tem vários modelos que humanamente você não consegue interpretar. Isso. Então quando você usa esse modelo, você está otimizando, você está falando assim, eu estou tendo um super resultado aqui na minha calibração. Só que esse modelo pode não ser robusto por uma mudança de mercado, por exemplo. Uhum. Mudou alguma coisa no mercado, o modelo não é robusto. Quem vai te dizer se é robusto? Só o mercado vai te dizer. Então o que eu digo é preciso ter um pé no chão nessa questão, porque às vezes menos é mais. Às vezes mais robusto é melhor do que um modelo hipertunado, super sofisticado, caro, que roda em um monte de plataforma, entendeu? Eu tive experiência já de rodar um algoritmo com 15 variáveis, era um modelo linear, multivariado. Regressão multivariada. Uma regressão multivariada, com 15 variáveis. Dava lá 95% de R quadrado. Show de bola. Show de bola. Só que aí eu falei, vou fazer uma experiência, vou pegar as 3 principais variáveis, as mais impactantes, e vou rodar o mesmo modelo. Rodei, deu 90%. Então, assim, qual é o ganho efetivo desses 5%? É complexidade, tem um custo, né? Complexidade, você calibrar o modelo, interpretabilidade. Então, a ciência de dados em pricing, ela vai dar certo, com certeza. Mas antes tem jornada de dados, né? A empresa tem que criar dados, tem que ter uma base robusta, com qualidade, tem que ter pessoas olhando, cuidando, né? Se fala muito hoje de data quality, né? Data quality, ela tem que ter isso, ela tem que ter um time de cientista de dados para fazer toda essa parte de modelagem, e ela precisa de um time de pricing para ajudar na modelagem, para fazer a coerência com o mercado, fazer a ponte com o mercado, né? Exemplo, o caso da cerveja, que deu elasticidade zero, que a gente sabe que a cerveja economy tem elasticidade, mas é que, porque tinha uma variável que era correlata, né? A gente fala de covariante, né? Uma variável covariante com a elasticidade, que no caso aqui era a distribuição ponderada, essa variável ela absorveu toda esse poder preditivo. E aí ela jogou zero para outra. E aí você interpreta erroneamente que não tem elasticidade. Mas não é que não tem elasticidade, você não trabalhou estatisticamente o modelo adequadamente. Então eu sou muito defensor, acho que você já me ouviu falar na Pricing Day, de que é preciso ter conhecimento estatístico e é preciso ter conhecimento do fundamento de pricing. Antes de sair fazendo IA, se aventurando nisso, sabe? E numa situação como essa, qual foi a sua atitude? Ignorar essa variável que estava trazendo para elasticidade zero? Normalmente, assim, o que as pessoas fazem, né? A pessoa que está acostumada com estatística, ela vai jogar fórmula das variáveis. Então ela vai fazer um julgamento de valor. Fala assim, cara, não faz sentido ter elasticidade zero. Eu vou testar aqui, eu vou fazer um teste de p-value. Vou fazer um teste de p-value com as variáveis dentro do modelo e eu vou encontrar aquelas que têm covariância e eu vou jogar fora aquelas. Então, por exemplo, um approach básico seria jogar fora a distribuição ponderada. Uhum. Mas tem um outro approach, que você colocar dentro desse modelo a causalidade. Então, dá para você fazer um modelo
contemplando causalidade. Você analisa a relação causa e efeito, coloca dentro desse modelo, aí se resolve. Porque aí você corrige esse problema. Porque assim, correlação não é causação. Né? Tem até uma brincadeira que eu costumo fazer. Se você digitar no YouTube, existe uma correlação alta entre pessoas afogadas nos Estados Unidos e número de filmes do Nicolas Cage. Então, toda vez que tem lançamento de filme do Nicolas Cage, aumenta o número de pessoas afogadas. Será que tem uma relação de causa e efeito ou é só apenas uma correlação? É uma correlação. Né? Então, a correlação, ela explica até certo ponto. Mas, às vezes, ela é prejudicial. Porque o modelo, ele é burro. O modelo é uma fórmula. Ele vai ser calibrado, ele vai dar peso para aquelas variáveis, mas ele não está fazendo o julgamento de valor. Quem tem que fazer é você. Né? Entendi. Por isso que eu acho que é importante o profissional de pricing e uma pessoa que conheça bem de estatística para fazer essa Tem aquele arrumação. exemplo do galo cantando toda manhã, né? Então você pega o galo, toda manhã ele canta, mas se eu tirar o galo, não vai amanhecer? Então esse é o melhor exemplo. Não tem nada a ver a causa e efeito. Sim. Agora, falando de IA e dos modelos, o que eu vejo de maneira geral também no mercado, tá? Eu vejo um uso de modelos, de algoritmos, vou falar também de precificação dinâmica, só para completar o modelo aqui, em segmentos de varejo. Sim. Né? Se eu pego precificação dinâmica, clássico, hotel, voo, né? Isso já tem mais de 30 anos. Clássico do clássico. Isso já tem mais de 30 Só para falar e-commerce e tal. Então aqui você tem no varejo, e-commerce, um grande uso de modelo. E no B2B, e aí vai ser minha pergunta, um uso muito menor. Muito menor. Há um ceticismo, eu acho, de maneira geral, de falar, legal, para o varejo eu aplico, mas para o B2B não. O B2B é o vendedor sentando com o cara, tem um relacionamento, tem a negociação e tal. Você está hoje mais para na BASF, eu estou mais em B2B. Mais para uma configuração do cenário B2B do que para um varejo, obviamente. Você aplica na BASF, dá resultado e pode falar da BASF e de outros. Você acha que é um ceticismo errado? Dá sim para aplicar em B2B? Dá para aplicar. Só que enquanto que em telecom, em serviços, em hotelaria e até varejo digital, você usa uma fórmula para fazer isso, porque normalmente o que eu quero dizer? São vendas B2C através de plataformas já digitalizadas. Então é muito fácil colocar uma função de preço ali, né? De decisão, de oferta, né? Muito fácil, companhia aérea e tal. Agora, quando você fala de um B2B, você tem elemento humano, você tem uma negociação que nem sempre está numa empresa digitalizada e nem sempre o seu cliente é digitalizado, né? Então é mais difícil, só que não é impossível. Por que eu quero dizer? Enquanto que no negócio é a ferramenta, no outro, no B2B, o negócio é processo. Então se você conseguir instalar o Agile dentro das decisões de pricing, você consegue fazer um Dynamic Pricing. Mas você precisa ser ágil. Você precisa saber correr risco, você precisa poder errar e você precisa poder corrigir rápido, antes que seja tarde demais. E você faz um Dynamic Price. Então envolve muito mais, uma jornada coletiva. É muito mais difícil, porque é uma jornada coletiva de processo, de decisão, do que no varejo digital. O Dynamic Price, quando você coloca numa situação de mercado B2B, ele não pode trazer uma experiência ali para o seu consumidor, eventualmente, que não é bacana, e aí num B2B, quando a gente lida muitas vezes com as pessoas num relacionamento muito forte ali e acaba tendo aquele negócio, fala, poxa, mas eu acabei de pagar tanto, agora por que aumentou? E por que aconteceu? Poxa, mas sei lá, o que justifica? A inflação não justifica isso, tal. Porque a questão do hotel, da passagem aérea, por mais que a gente saiba que tem um preço dinâmico, é algo que, pelo menos, eu fico meio frustrado, que parece que sempre que eu paguei caro, sabe? Eu falei, puta, cara, eu comprei a passagem agora, e aí, puta, eu devia ter esperado de manhã, da madrugada, que dizem que atualiza e tal. Então você fica com aquele sentimento de, será que foi a melhor experiência para mim? E aí no B2B, quando a gente lida muito com relacionamentos, isso não acaba complicando ainda mais? Complica, não, com certeza, porque você testar preços ou você variar muito implica o quê? Na confiança que o vendedor tem com o seu cliente. Então ele tem uma carteira de cliente lá, todo mundo confia nele. Aí amanhã ele fala assim, cara, sabe aquilo que você estava negociando até ontem e você não negociou comigo? Perdeu o Playboy, agora subiu 5% o preço. Cara, o vendedor, ou o cliente vai ficar pé da vida, né? Então tem isso, né? Então tem uma resistência até na implementação, né? Não é impossível, mas implica, assim, tem que digitalizar o máximo possível, tem que criar ferramenta para ajudar o vendedor a defender isso,
precisa mudar processos de negociação, munir ele de várias informações, porque ele pode falar assim, cara, não é que subiu 5% o preço, eu estava 5% barato. Olha a histórica de custo, olha a minha relatividade versus o meu concorrente. Então você tem que criar um arcabouço para ajudar o vendedor. Ele não pode, você não pode soltar o vendedor sozinho nessa jornada. Porque eu acho que existe, eu na minha cabeça vejo isso muito claro, eu não sei o quanto que uma empresa consegue influenciar o mercado. Olha a minha lógica. Eu percebi já há algum tempo que existe a cultura de comportamento de compra de determinados produtos e serviços. E essa cultura determina o tipo de modelo a ser aplicado. Então eu vou, por exemplo, prático. Bem prático. Você vai no supermercado, compra qualquer coisa do supermercado. Tá você passa no caixa. Você pede desconto para caixa? Não. Você aceitou já. Por que você não pede desconto? Cara, é uma cultura que no supermercado não se pede desconto. Vamos avançar na cadeia. Você vai numa loja de shopping. Você pede desconto? Você vai comprar roupa numa loja de shopping? Não. Já é um meio termo, tá mais para não do que para sim, mas eu, por exemplo... mas você peça. Mas lógico, e você cara, tá certo. O Alex pede desconto. Não, mas vamos lá, mas a lógica é, eu não peço no supermercado. É porque não vão dar, porque... Mas você Só que assim, ó, você pede na feira... Sim. Só que a feira custa muito mais barato do que a calça da Levi's que você comprou. É isso aí. Por que você não pede na calça da Levi's? Por causa da cultura. É aí que eu ia chegar. Então, olha que interessante. Você vai no shopping, a maioria vai comprar roupa, não pede tanto desconto. Isso eu tô falando da mesma pessoa, do mesmo ser humano. Aí você vai comprar carro. Tudo sou eu, pessoa física, comprando. Nossa, você vai comprar carro, pede desconto? Ele fica o dia inteiro até não, sai no final do dia. Você pede desconto quando você compra carro? E você? Peço. Lógico que pede. Você vê, então a mesma pessoa vai pedir. Por quê? Porque você sabe culturalmente que deve ter uma margem de negociação ali. Sim. Então, olha que interessante, isso aí determina a estratégia de price que você faz. Determina. E aí, olha o curioso, onde que eu estou sofrendo um produto por assinatura? A gente mantém firme aqui o propósito, até porque o propósito é realmente maior do que a negociação. Eu tenho curso in company, que eu vendo para a empresa, para a mesma empresa. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente aí, só porque eu estava ontem lá, BRF, cliente meu já comprou curso in company e compra por assinatura. Na hora de eu vender em company, eu tenho negociação de preço e eu negocio com eles. O meu produto por assinatura, por uma questão de equidade no mercado, o meu preço é público, está no site e eu não negocio. Você vende para B2C também? Não. Não, só B2B. Só B2B. Não, eu tenho B2C também, mas o foco é B2B. Mas eu não vendo por uma questão de equidade, porque eu não quero ter um assinante meu que chega lá e fala, quanto você está pagando a assinatura? Tanto você ter... A comparabilidade é muito fácil. Não, e é uma questão de equidade. Mas o cliente pode sair da BRF para BASF e falar, pô, vocês assinam também? Pô, mas eu pagava metade. E acontece, hein? Acontece. Vem um analista de outra empresa e fala, mas então, esse contrato não era assim. Ou se acontece. Isso acontece. Então, eu tenho uma questão de equidade de preço. Mas adivinha, o esforço na hora de vender do meu comercial para manter o preço padrão é muito grande, porque a cultura do comprador de treinamento corporativo eu sempre negocio. Ele não se conforma de não ter desconto. Não se conforma. É como se o comprador se sentisse frustrado e falar, cara, eu não vou comprar porque você está de brincadeira, que você não vai dar desconto. Eu comprando 100 mil e eu não consegui tirar nada. Não é possível. Então, essa questão de cultura, eu acho que determina claramente essa questão de preço dinâmico ou não. Tem lugares que você fala, puta, eu posso aplicar preço dinâmico? Não, funcionaria, mas por cultura não vale. Não, mas é verdade. Porque você falou, você vai deixar o cara tão insatisfeito que, apesar da técnica funcionar, na cultura não use. E tem, às vezes, no mesmo segmento, tem empresas que vai funcionar e tem empresas que não vai funcionar. É isso. Também por causa da cultura organizacional. Porque o dado, né, só para fechar o capítulo, o dado nós teríamos e o modelo funcionaria, né? Acho que essa é a lógica. O dado nós teríamos, o modelo funcionaria, a gente ia ganhar dinheiro na mesa, mas por causa da cultura do comportamento do comprador, não vale a pena pôr o modelo no ar. E às vezes, assim, várias variáveis, até o incentivo do vendedor, né? Se o seu incentivo está alinhado com isso, vai ter mais chance de dar certo. O incentivo não está alinhado com isso, né? Então, por exemplo, se ele é remunerado basicamente em função de volume de vendas, então ele vai querer negociar qualquer coisa, dar desconto. Agora eu coloco valor, coloco margem. Aí coloco margem é outra história, né? Porque valor é até mais fácil, né? Agora margem é mais difícil. Então, sim, eu não posso dizer que é uma regra absoluta, mas em potência daria. Aí precisa avaliar, caso a caso. Né? Da tua experiência sobre isso, interessante você falar, né? Essa questão de metas do incentivo comercial baseado em comissão clássico. Falando de mercado,
BASF e qualquer outro mercado, já foi consultor, você tem bastante conhecimento de mercado. Como que tá as comissões de maneira geral, falando de B2B, tá bom? Tá mais no volume, mais no faturamento, mais na margem? Mais no faturamento. Mais no faturamento, em geral. É muito difícil pôr margem. Por quê? Porque normalmente o custo e o target da margem é uma informação sigilosa e normalmente isso não se divide. Isso não é uma especificidade de um segmento, tem vários. Farma é assim também. Então é mais difícil, né, você trazer isso. Mas não quer dizer que você não possa colocar. Tem o teu desejo como revenue management, se você tivesse que escolher um dos três, você escolheria a margem? Eu escolheria. Escolheria. Mas você não precisa necessariamente, assim, tem vários modelos. Você pode, por exemplo, colocar margem para uma diretoria, porque o diretor pode ter acesso a isso. Ele tem um NDA lá e tal. E você não necessariamente abre no maior nível de detalhe da força de venda. Você pode ter níveis de sigilo e fazer esse time todo responder pela margem da diretoria coletivamente. Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Você pode criar índices de rentabilidade. Então, tipo, colocar, por exemplo, um sistema de pontuação. Esses produtos são pontuação 5, esses são 4. Indiretamente ali, para dar os pontos, é a margem percentual do produto. Se você vender mais 5, você ganha. Se é mais comissionado, você está fazendo um mix melhor. Então tem jeito de fazer, colocar margem na conta, sabe? Que legal. O que eu acho interessante é que você está trazendo para a gente ser criativo, né? Isso. Olhar para o business e pensar de um jeito criativo para abrir a mente. Você trouxe o exemplo do carro, um exemplo, sei lá, a Tesla, por exemplo, não paga nem comissão. E você não dá desconto no carro. Você quer comprar o carro, entra lá, tesla.com e configura. E compra online, né? Next e é 100% online. E você troca só a roda, e se você quer 2 motores ou um motor, eu já brinquei no configurador, é muito legal. Mas, cara, é um próximo, sabe? É como se estivesse comprando... Eu vou fazer uma consultoria gratuita com o André agora. Eu e o Henrique tem uma divergência grande nesse ponto aqui. Polêmica! E você vai... Polêmica. Não vou nem falar qual opinião. Demorou pra vir a Ele vai falar quem tá certo ou tá errado. Vamos arriscar aqui, ó. Vamos arriscar. No produto por assinatura, certo? B2B que eu vendo, existe um desejo de vender ele online direto, sem passar pelo vendedor, modelo Tesla, ou existe o modelo de falar com um vendedor. É de assinatura esse. É o modelo de educação, é o curso que a gente vende por assinatura. Do mesmo jeito que no Incompany eu também tenho um modelo que eu poderia vender online por assinatura, mas eu tenho que fazer o reunião de brief, Tá. Do mesmo jeito que MBA, imagina, você vai comprar MBA pessoa física e educação, você poderia comprar MBA pelo site, ou você poderia comprar o MBA falando com alguém para te vender MBA. Vamos pegar essas 3 variáveis. Você acha que no MBA, na tua opinião, daria para comprar direto sem falar com nenhum vendedor? Funcionaria isso? Ou você acha que tem que falar com um vendedor? Se você fosse comprar MBA? Então, se eu fosse comprar... se eu fosse comprar MBA, eu não falaria com o vendedor. Você não? Cliente. Compraria direto no site, clique next e-commerce, né? E-commerce. Compraria direto. Compraria direto. Agora, por exemplo, assim... eu sei que a probabilidade, se eu falar com o vendedor, de ele me dar um desconto é maior. Então vai ter gente que... Vai ter aqueles clientes fiéis que são os lovers da live, que vão comprar direto, tabela cheia, e vai ter aqueles que vão vir aqui, ou vão ligar e tentar alguma coisa. Então, assim... Você acha que eu não ter a opção do vendedor nesse caso prejudicaria a minha venda? Prejudicaria. Eu acho que prejudicaria. O que eu acho que você tem que fazer é capacitar o vendedor para saber exatamente as condições, os critérios para ele dar desconto, quanto que ele tem que dar. Isso chama-se política comercial. Você cria a política comercial do curso para falar assim, olha, você pode ir até aqui, para você dar mais, o cara tem que já ser um cliente prévio da live, já ter comprado alguma coisa. Você cria a série de... e amarra, né? E aí eu acho que funciona. Agora mesmo um cenário parecido, mas no B2B. Imagina que você fosse comprar um curso de pricing Incompany, perfeito, que você precisa para a tua empresa na BASF, para treinar teu time inteiro. Aí é melhor ter o vendedor. Sabe por quê? Porque eu estou me colocando na posição de um comprador. Isso. O comprador... Pensa assim, na cabeça do comprador. Eu estou me colocando na cabeça do comprador. Chefe, acabei de comprar um curso super bacana da live, não sei o quê, paguei barato, ó, tal. Aí o cara fala assim, você negociou alguma coisa? Não, o preço estava bom, já comprei na hora, tinha orçamento. Cara, você não vai otimizar seu orçamento, porque eles têm meta de otimizar o orçamento. Então,
Eu conheci compradores da Renault, por exemplo, que todo ano ele se gabava de ter encolhido, né? O saving, chama saving, saving. tem encolhido. Ele até comentou uma vez esse cara para mim, falou assim, cara, deu dó, eu bati a minha meta de saving, mas o fornecedor tal, que fornecia uma peça lá, chorou, falou que tinha que pagar pagar as coisas da família, que ia fechar a empresa. Tipo, ele chorou assim. E aí ele contou assim, quase... Contou um pouco tocado, mas com prazer de ter tido o saving dele, né? Então, eu acho que tem um lado psicológico no processo do purchasing e tal, que não dá para negligenciar, sabe? Então, eles vão buscar algum saving, nem que você coloque a sua tabela 5% maior para aquele cliente, para ele ter a sensação de que ele economizou alguma coisa, aí ele tá ok e tal, e passa, entendeu? Então, você na Basf hoje, muitas vezes você tem que já montar essa tabela para o vendedor na hora que ele for negociar com preço de desconto, etc. Tem que fazer, né? No nosso caso, a gente não existe esse negócio de gordura, né? A gente aplica preço, o preço tem pesquisa, tem tudo. Tá bom. A gente chama de aderência, né? Então a gente procura ter aderência na tabela de lista e procura ter uma política comercial bem dimensionada, né? Nem de mais, nem de menos. Porque de menos também é uma ilusão, né? Ter menos desconto do que o que você vai usar de fato, às vezes você pode não ter uma execução boa, né? Por exemplo, o vendedor vender mais com desconto do que você esperava. E aí você vai começar a ter risco, né? Então você tem que saber, o segredo, né, é saber dimensionar, projetar bem essa política comercial, né? Para que você tenha um planejamento adequado, né? Muito legal. Muito legal. Então, deu você, hein, Alex? Eu tô pegando que aplicar o modelo Tesla. Eu também gostaria. É real, eu também gostaria. Mas eu acho que é aquela questão de cultura. Eu acho que não tem como. Eles vão querer falar, ainda mais que a venda é complexa, porque envolve RH, envolve a pessoa do supply, envolve o comprador que vai executar o preço, tem múltiplas pessoas da empresa, tem que cadastrar CNPJ, pôr o negócio, liberar contrato. Isso aí digitalmente não faz. E às vezes o vendedor ele faz papel burocrático, né? Ele ajuda o cliente. Então ele cria valor. Né? Ele cria valor, né? Porque, cara, CNPJ, contrato, certidão, emitir boleto, todo esse cara, no B2B não faz. É muito difícil. O cara fazer por conta própria. André, a gente tem um momento aqui onde a gente usa frases padrões para os nossos entrevistados no final. E eu queria saber se... Perguntas padrões. Eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que você carrega contigo e que sempre você lembra dela, tal, que marcou a sua carreira, que te marca de alguma forma. A frase para mim é: pricing é ciência, mas é também humanidades. Bonito. É exatas, mas é humanidades. E é bonito também. Vindo de um engenheiro. Esse é o ponto. Também humano, hein? Eu sou engenheiro humanizado. Isso, humanizado. Muito bom. Um conselho relevante que você recebeu, quem foi, se você puder comentar conosco, que você sempre lembra também. Um conselho? Eu acho que um conselho bom que eu recebi, até foi de um ex-chefe meu, foi do Fred, da consultoria, foi... Tente entender o cliente, tente agradar o cliente, né? Assim, antes de tudo, tem um cliente, né? Entende a psicologia dele, entende os valores, né? A cultura dele, antes de sair fazendo pricing, propondo qualquer coisa. Entendi. Muito bom. Próxima pergunta. Uma competência que atualmente todos devem dominar. Se tivesse que recomendar uma competência, essa aqui tem que ter. Olha, tem várias, né? Não, mas só vale uma. Só vale uma. A graça é que só vale uma. Várias a gente sabe, tem olhos de 30. Eu diria que é influência e impacto. A influência e impacto. Porque, no fundo, pode ter a ciência que for, você pode ter o sistema da NASA, você pode ter os melhores cientistas de dados do seu lado. Se você não conseguir influenciar o seu boarding... Não vai. Não vai. Se você não conseguir fazer eles assumirem um risco, tomarem uma decisão nesse caminho, não vai. Então, eu diria que é isso. Influência. Muito bom. Muito então, bom. Você vê que o futuro, apesar de toda IA, não sei o quê, a gente está sempre voltando para humanidades. Né? Aliás, só para fazer um dado de pesquisa coletado, existe um estudo do World Economic Forum, que sai a cada 2 anos, normalmente, chama The Future of the Jobs, e eles listam as competências mais requisitadas para os próximos 5 anos. E dentro do top 10 está IA. Beleza? Está dentro do top 10 ali. Está pensamento crítico. E está influência. Eu tô alinhado. Influência tá no... Eu não li, mas tô alinhado. Depois você me manda esse artigo. Eu vou te mandar o estudo, é 150 páginas. Legal. E ele mostra lá o top 10, ele mostra o top 30, na verdade, né? Tem influência, IA, tecnologia, pensamento crítico, criatividade,
Mas o influencer tá no top 10, né? É que eu gosto muito de criatividade também. Já deu para perceber que eu gosto de pensar fora da caixa. É isso aí, engenheiro. Próxima pergunta. Algo que você acreditou ser verdade durante muito tempo. Depois você olhou e falou, nossa, eu estava errado. Hoje eu penso diferente. Olha, vamos lá. Eu acreditei que bastavam argumentos lógicos para você convencer. Eu tô falando de price, né? Convencer que é a melhor solução, que aquele era o caminho. E eu tô convencido que não. Os argumentos lógicos, eles endossam, né? Eles são um substrato. Mas há muito mais entre o céu e a terra do que dita a nossa vã filosofia. Então tem relacionamento, tem influência, tem tudo, tem o storyline. Então tem várias coisas que vão fazer você ter o sucesso para você conseguir fazer a empresa ganhar mais dinheiro, fazer a empresa capturar mais valor. Não é só você usar só estatística, só pricing. Você precisa ir além. Sendo pragmático no negócio que é filosófico, traduzir, que a gente falou bastante isso no episódio, né? No fundo, acho que o que você mudou de opinião, refletindo o episódio inteiro, está dando, acho que uma recomendação muito clara para quem nos ouviu hoje, que é falar o seguinte: pricing tem muito número, mas o fator de influência do ser humano, ele é tão importante quanto, meio que, sei lá, 50-50 na tua estratégia para a precificação funcionar. Perfeito. Eu estou captando isso como um fechamento do episódio, né? Perfeito. Sei que tua fala tá repetindo isso várias vezes. Fala, pô, imagine, você que é legal, que você falou, engenheiro, cara, fez o número. Se não andar, e é comum, né, você formar uma equipe de pricing, ou você pôr os planos de pricing, você vai pôr um matemático, estatístico e tal, e o cara vai negligenciar, porque ele não tem nem estudo ele estuda que nem louco o algoritmo, mas ele não estuda influência. Ele nunca leu livro de influência, ele nunca leu livro sobre cérebro, ele nunca leu livro sobre neurociência, o cara nunca leu um livro sobre psicologia, né? E na tua sacada, no fundo, no final das coisas, cara, estude as duas coisas e aplique as duas coisas, né? Isso vai te dar uma precificação mais relevante do que você estudar um ou o outro. Perfeito. Né? Fazendo um fechamento eu tive uma experiência quando, no começo de consultoria, eu chegava a fazer 200 slides com análise estatística e assim, ó, tá vendo que isso aponta para esse lado? Tá vendo que isso aponta para esse lado? 200 slides depois, tá vendo que esses 200 slides apontam para esse lado? E aí, quando eu comecei a usar machine learning, eu tive uma outra sacada. Eu falei assim, eu não vou fazer uma apresentação de 200 slides, eu vou fazer uma apresentação de 15 slides. Só que eu começo com o que importa e eu já coloco na mesa os riscos e oportunidades. E aí você fala, tá vendo que se você não fizer, o quanto de dinheiro tem na mesa? Cara, quando eu comecei a fazer isso, os meus projetos começaram a andar, começaram a andar bem, girar mais, convencer mais rápido. E é um fator de psicologia, né? Perfeito. André, obrigado pelo nosso Tem a última pergunta. Mas sim, lógico, eu não vou ficar sem ela. A gente separou um presente para você aqui, que a Ju vai entregar para ti. Obrigado. Aqui uma camisetinha para você se tornar um live. Eu ia te pedir, eu fiquei com vergonha, porque eu vi a lojinha de vocês ali. Uma camiseta separada aqui. Enquanto você abre seu presente aqui, eu tenho uma pergunta. Me dá uma sugestão de uma música, só vale ser uma, para eu colocar aqui na nossa playlist para os alunos curtirem nos breaks da aula, naquele momento de intervalo. Uma sugestão. Eu gosto daquela Love Shack do B-52, sabe? Love Shack. Essa é muito boa, cara. Já tá na playlist ou não? Não. Não? B-52 é um clássico, hein, cara? Essa é uma mancada, não tá, né? Aí, o André tá aí pra resolver, cara. Olha, deixa eu pegar aqui, ó. Abrir aqui na nossa playlist. Vou colocar aqui. Cara, sabe que essa música eu me lembro do... Não, essa aqui acho que é uma mixagem. Essa. Certo? Boa. Sabe que essa música eu me lembro que tinha um joguinho, cara, que era tipo... Acho que é Master System, né? Era do... Sonic? Não. Não, chutei, porque Master System só não era Sonic, tipo de jogos de... Jogos de verão ali? Jogos de verão, que tinha o skate e tal, e tinha essa música como trilha, não tinha? Acho que tinha, eu lembro. Cara, eu lembro também. Era o X Games lá do negócio? Era tipo X Games, alguma coisa assim. Que tinha o vôlei de praia lá? Isso, exatamente. Isso? Tinha, cara. Verdade. Isso é um clássico aqui, vou começar a entregar a nossa idade aqui. Cara, eu joguei esse negócio do vôlei de praia, do skate. E tinha o Love Shack. Cara, eu lembro que o cara do vôlei de praia, aquele Stockton. Jogava no Stockton, jogava com o americano lá, cara. Rei Stockton. André, obrigado pela aula. A gente já tá mais de uma hora batendo papo aqui. Quem quiser
bater um papo contigo mais sobre pricing, revenue, entender um pouco mais sobre o assunto, quiser saber um pouco mais sobre o treinamento que você faz também, palestrante, mentor, cara, manja tudo do assunto, encontra aonde, meu cara? Pode me encontrar no LinkedIn, André Koeppel, né? K-O-E-2-P-L, K-O-E-P-P-L, ou pode ir no site do elacidadedescomplicada.com.br, lá você pode ter meu telefone lá, eles podem conversar comigo à vontade. Então Muito bom. A gente vai colocar o link aqui do seu perfil do LinkedIn para bater um papo aqui embaixo na descrição. E o elasticidadedescomplicada.com.br. Também, Ju, coloca aqui na descrição do episódio para a galera seguir rapidamente. André, meu caro, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal, viu? Valeu. Fica à disposição, viu? Se quiser repetir a dose. Aula. Corta aqui pro meio, galera. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.